A lei natural ou divina é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Será que um dia as leis humanas se identificarão com as leis divinas? Olá, eu sou o Clóvis Lima e você assiste agora a mais um vídeo deste canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. E o vídeo de hoje é o 6º vídeo relativo à Lei do Progresso. Lei do Progresso, parte 6. E o tema de hoje é Progresso da legislação humana. Na questão 794, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais: a sociedade poderia se reger somente pela lei natural, dispensando ou sem a cooperação das leis humanas? Olha que pergunta interessante. É como se, fazendo uma analogia, se perguntasse o seguinte: será que a sociedade brasileira poderia se reger somente pela Constituição, aquela Constituição de 1988? Será que poderia? Então a pergunta é dentro desse sentido. Será que a sociedade poderia se reger somente pela lei natural, sem a necessidade das leis humanas? E os amigos espirituais respondem: poderia, sim, se todos compreendessem bem e quisessem praticar a lei divina ou natural. Por outro lado, a sociedade possui exigências, daí a necessidade de se criar leis específicas. Na questão 795 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos orientadores espirituais: qual é a causa da instabilidade das leis humanas? E os orientadores espirituais respondem: a instabilidade das leis humanas é devido à lei do progresso. E nós perguntamos: como? Como assim? E eles explicam: nas épocas de barbaria, isto é, nas épocas de selvageria, imperava a lei do mais forte. À medida que o homem foi compreendendo melhor a justiça, houve necessidade de modificação das leis humanas. E assim, as leis humanas vão cada vez mais se tornando menos instáveis, porque vai se aproximando cada vez mais da lei natural. Allan Kardec faz um comentário. A civilização foi criando necessidades novas para o ser humano. Necessidades essas relativas à sua posição social, a posição social que o ser humano ocupa. Para isso, são necessários, então, a criação de leis que regulam direitos e deveres dessa posição. Acontece, porém, que a criatura humana ainda é imperfeita e, por ser imperfeita, possui paixões. Com isso, criam-se direitos e deveres imaginários, incompatíveis com a lei natural. Mas os povos avançam, a sociedade avança e pouco a pouco essas leis vão sendo riscadas do seu código, porque pela lei do progresso a legislação humana avança e vai se aproximando da legislação divina. As leis humanas
vão tendendo a se identificar com a lei natural ou lei divina. Questão 796. Veja que pergunta interessante, atualíssima. Pergunta de Allan Kardec e a resposta também atualíssima dos amigos espirituais. Isso em 1857, quando do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos e a segunda edição em 1860. Allan Kardec pergunta: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não é uma necessidade? Olha, no estado, vamos trazer para os dias de hoje, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não é uma necessidade? E a resposta dos instrutores espirituais: uma sociedade depravada, isto é, corrupta. Veja, ele está falando da sociedade, não é só do governo, a sociedade. Uma sociedade depravada, corrupta, precisa de leis severas. Infelizmente, olha só, infelizmente, essas leis são feitas mais para punir o mal depois de feito do que para secar a fonte do mal, para eliminar as causas do mal. E olha que ele diz depois: só a educação é capaz de reformar os homens. Quando daí, então, não haverá mais necessidade de leis tão rigorosas. Veja, é muito atual. Só a educação é capaz de reformar os homens. No próximo vídeo, vamos para a Lei do Progresso, parte 7. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Até breve.